Nessa aula vamos falar dos circuitos cerebrais da ansiedade. Nas aulas passadas você já entendeu que a ansiedade pode surgir em duas vias diferentes no seu cérebro. Ela pode começar no pensamento, no córtex cerebral, ou então a ansiedade pode ser produzida instantaneamente, sem pensamento algum, por uma reação instintiva de sobrevivência, do chamado fight or flight, que é o lutar, correr, congelar. E toda vez que alguém tem uma ansiedade, você vai ter alguns circuitos cerebrais que são ativados. E é sobre esses circuitos cerebrais que a gente vai falar nessa aula. Controlar a ansiedade nada mais é que fazer uma alteração nesses circuitos cerebrais. Mudar a forma que seu cérebro responde às situações que disparam a ansiedade. E para poder falar sobre esses circuitos, é importante falar sobre o tecido nervoso. E o tecido nervoso vai ser composto por dois tipos de célula. Os neurônios, que são as células mais famosas do tecido nervoso e que são responsáveis em enviar e receber informações, e as chamadas células da glia, que lá no colégio a gente aprendeu, que são células que dão sustentação aos neurônios, ao tecido nervoso. Na verdade, mais recentemente, foram descobertas várias funções para as células da glia, mas no momento, basta pensar nas células da glia como uma sustentação dos neurônios. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os neurônios, para a gente poder falar desses circuitos cerebrais. O neurônio é dividido em três partes diferentes: o corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular é o centro metabólico do neurônio. Ele que vai ser responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais. A forma e o tamanho do corpo celular podem ser os mais diversos de acordo com a sua função, de acordo com o seu tipo. E o corpo celular é também, junto com os dendritos, que eu vou falar daqui a pouco, responsável por receber informações a partir das chamadas fendas sinápticas, que são os locais em que acontece esse envio e recebimento de informações. E saindo do corpo celular, a gente vai ter, parecendo uma raiz, os chamados dendritos. Os dendritos, metaforicamente falando, podem ser entendidos como uma antena receptora de informações. É aí que o neurônio vai receber as suas informações. É como se fosse o ouvidinho do neurônio, sabe? O ouvidinho do neurônio é o dendrito. Que é a dica de memória? Dica de associação. Imagina uma orelhinha em cima aí do dendrito, da raizinha aí, porque é essa região que vai receber as informações. O axônio é como se fosse um cabo. Vai ser o cabo que vai transmitir as informações do corpo celular para músculos ou para outros neurônios. Então a informação chega lá no dendrito, passa pelo axônio e é distribuída para outras regiões, que pode ser o músculo ou pode ser outros neurônios. E o espaço que existe entre um axônio e um dendrito se chama sinapse. É na sinapse que vai existir essa troca de informações de um neurônio com o outro, por exemplo. E no final dos axônios, a gente vai ter pequenos saquinhos com os chamados neurotransmissores, que vão ser os responsáveis, aí, bioquimicamente falando, no envio da mensagem de um neurônio para o outro. Alguns neurotransmissores vão excitar o próximo neurônio, vão inibir o outro neurônio, enfim, vão transferir algum tipo de informação para o próximo neurônio. E, na verdade, o neurotransmissor vai ser chamado de um mensageiro químico, porque os neurônios não encostam de verdade um no outro. Lá na fenda sináptica, que é a região em que eles vão chegar perto um do outro, nessa fenda sináptica, nessa sinapse, vão ter os neurotransmissores, que vão realmente carregar a informação de um neurônio para o outro. Então, os neurotransmissores vão ser os mensageiros químicos. Porque os neurônios não vão encontrar um no outro. Eu não vou ter realmente um encontro de dendrito com axônio. O que acontece é que, na região da sinapse, eu vou ter, saindo do axônio, os neurotransmissores que vão atravessar a sinapse
mandando as informações para os dendritos. E é comum falar que é como se fosse uma chave e uma fechadura, em que o neurotransmissor consegue gerar essa conexão muito bem feita de um neurônio com o outro. Foi essa descoberta do papel dos neurotransmissores na comunicação entre os neurônios que permitiram o desenvolvimento de vários medicamentos que são utilizados para combater a ansiedade. A medicação vai ter papel fundamental, logicamente, se for realmente indicada por um médico, porque os padrões cerebrais associados com a ansiedade podem diminuir com a medicação, mas lembra que eu tenho duas fontes para a ansiedade. Se você estiver tomando remédio, mas não melhorar o padrão de pensamento, o comportamento, não vai adiantar nada não. Por isso que o remédio sempre tem que estar acompanhado de algum tipo de terapia ou exercício mental. E um psicólogo canadense chamado Donald Hebb criou uma teoria que vai ser fundamental para a gente entender como funciona essa reprogramação do cérebro para combater a ansiedade. E essa teoria do Donald Hebb costuma ser resumida numa frase: neurônios que disparam juntos se conectam. Então tudo aquilo que a gente aprende gera conexão entre neurônios. Tudo que eu falo, tudo que eu sei, quando estou resgatando uma fórmula matemática, tem alguns neurônios específicos que estão sendo disparados simultaneamente. E quanto mais vezes esses neurônios são disparados juntos, mais fortes ficam essas conexões. É por isso que a repetição é tão importante para a aprendizagem. Porque quanto mais eu repito, mais esses neurônios vão disparar juntos e se conectar. Por exemplo, apesar de ser professor de psicologia, eu já dei muita aula de matemática. Então, apesar de ter um tempão que eu não trabalho com nada de matemática, eu ainda lembro de muita coisa da matemática do ensino superior e do nível médio. Porque eu repeti aquilo tantas vezes, que esses neurônios que foram disparados juntos se conectaram. Por outro lado, tem coisas da escola, algumas coisas que envolvem geografia, história, até mesmo arte, que eu não lembro hoje. Por quê? Esses neurônios não foram disparados juntos. Para a aprendizagem, é fácil a gente entender a importância da repetição, porque no dia a dia a gente repete o tempo todo. O problema é que os padrões, os circuitos associados com a ansiedade também se conectam quando disparados juntos. Por exemplo, eu adoro cachorro. Então, toda vez que eu vejo o cachorro, eu me sinto bem. E essa sensação de eu me sentir bem vai ficando mais forte toda vez que eu vejo um cachorro. Normal isso. Mas tem gente que tem fobia de cachorro, a chamada sinofobia. Aliás, eu cheguei a tratar uma menina de sinofobia no programa da Fátima Bernardes. Você chegou a ver? Então vai lá, pode ver eu fazendo a reportagem na Fátima Bernardes sobre sinofobia. A menina não podia nem ver uma foto de cachorro que já tinha uma reação de ansiedade. E o problema é o seguinte, toda vez que a pessoa tem um medo e não tem nenhuma estratégia para lidar com medo, os neurônios que estão sendo disparados juntos ficam conectados mais fortemente. Toda vez que você tem medo e você foge, esse medo vai ficando cada vez mais forte, porque os padrões, os circuitos cerebrais associados ao medo estão sendo disparados repetidamente. E a gente cria essas associações o tempo todo. Então eu posso, por exemplo, estar comendo pipoca e me lembrar de cinema. Eu posso estar, por exemplo, escutando uma música e me lembrar de algo da infância. Porque são neurônios que eram disparados juntos e se conectaram. Por isso que é tão importante quebrar os hábitos ruins com novos comportamentos. Porque o hábito ruim, toda vez ele vai disparar os mesmos neurônios. E esses neurônios que estão relacionados com o mau hábito que você quer quebrar. E a gente cria novos circuitos o tempo todo. Quando eu começo a aprender um novo instrumento musical, o meu cérebro está forçando a criar novas conexões
e vai criando novas conexões. E se eu repetir, essas conexões vão ficando cada vez mais fortes. Há muito tempo se achava que o cérebro não era capaz de se transformar, até mesmo que células neuronais não eram capazes de reproduzir. E isso é mentira. Inclusive surgiu um termo chamado neuroplasticidade nas últimas décadas, que vai falar dessa habilidade que o cérebro tem de se reconectar. Às vezes a pessoa tem um acidente cerebral gravíssimo e devido à neuroplasticidade, o cérebro vai criando novos atalhos para realizar antigas tarefas que agora estão com as regiões afetadas. E essa neuroplasticidade, claro, tem seus limites, mas essa neuroplasticidade que me permite aprender um novo idioma, que permite, às vezes, alguém que teve um AVC voltar a ter um movimento, mesmo com aquela região danificada, essa mesma neuroplasticidade vai ter papel fundamental na forma que eu reconecto o meu cérebro. E como que essa conexão pode acontecer? Aqui no curso, a gente vai falar de várias técnicas capazes de criar novas conexões cerebrais. Mas uma forma bem fácil que o nosso cérebro usa para criar novas conexões cerebrais é o exercício físico. Já temos bastante evidência científica que o exercício físico cria não só novas conexões cerebrais, mas também cria novos neurônios. Essa questão envolvendo neuroplasticidade é muito incrível e tem sido bastante estudada. Tem um cientista chamado Jeffrey Schwartz, autor do livro chamado Brain Lock, que estava estudando pessoas que tinham transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC. TOC é uma palavra que caiu no nosso dia a dia, né? E deixou de ser uma palavra técnica. Vira até mesmo piada. A pessoa que quer se lavar a mão fala: ah, você sabe o meu TOC, né? Tem que lavar a mão antes de comer alguma coisa. Na verdade, mania todo mundo tem. Sabe aquele dia que você viu o elevador aberto? Aí você pensa, se eu chegar a tempo de entrar dentro do elevador, eu vou viver. Se eu não chegar, eu vou morrer. Já fez isso, né? Pois é, eu faço isso direto. Aí o elevador fecha a porta, aí você pensa, ah, mas nessa não estava valendo. Esse tipo de mania todo mundo faz. Talvez você não faça apostas com você mesmo no elevador. Mas já se viu algum dia pisando apenas no azulejo que é preto, que é branco, enfim, alguma pequena mania. Essas manias são super comuns nos seres humanos. Quem nunca, né, na Copa do Mundo, não repetiu uma camisa da seleção porque deu sorte? Tudo isso é mania, e a mania é normal do ser humano. O TOC surge quando existe realmente a chamada disfuncionalidade. O que é disfuncionalidade? É a mania interferir no seu dia a dia, tirando a sua possibilidade de ter uma vida normal. Então o problema não é você lavar a mão um pouco mais que todo mundo, o problema não é você fazer aposta consigo mesmo antes de entrar no elevador. O problema é se você começar a ficar 4, 5 horas seguidas no chuveiro, esperando uma sequência de buzinas na janela do banheiro, por exemplo. Então a gente fala de TOC quando vai falar realmente disfuncionalidade. E o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser observado no próprio cérebro. Pessoas que têm esse transtorno obsessivo compulsivo ativam um padrão cerebral que é responsável pela manutenção do comportamento obsessivo. E o Jeffrey Schwartz estava estudando essas pessoas que tinham TOC. E ele começou a fazer uma coisa bem interessante, que foi o seguinte: ele chegava para o paciente dele de TOC, mostrava a chamada ressonância magnética, como se fosse a fotografia do cérebro em funcionamento. E mostrava para a pessoa, sabe quando você vê aquelas fotos do cérebro todo colorido, mostrando as áreas do cérebro que estão realmente ativadas? Pois é, essa é a chamada ressonância magnética funcional. A Jeffrey Schwartz pegou uma dessas ressonâncias de um de seus pacientes e mostrou na foto. Olha, essa região, você está vendo que está de cor tal? É isso que está fazendo você ter esse comportamento do TOC. Não é você, é só o seu cérebro. Por mais que a discussão, né, o que seria, né? Eu, se não fosse o cérebro, mas no momento que ele falava para os pacientes dele,
que não era eles, era o cérebro deles, eles paravam de atribuir a característica de alguém com toque para eles mesmos. Eles paravam de se identificar como alguém com toque. Ou seja, eles não eram alguém realmente obcecado por limpeza. Era o cérebro deles que estava fazendo eles reagirem assim. Eles não eram uma pessoa que falava palavrão de forma compulsiva o tempo todo, não. Era o cérebro que estava produzindo isso. E ao perceber que era o cérebro que produzia, eles começaram a ter comportamentos que foram minimizando os efeitos do toque. Isso não é a parte mais incrível, não. A parte mais incrível foi que, depois que eles identificaram que era o cérebro, e eles começaram a mudar o comportamento, o cérebro se reconectou de uma forma diferente. E isso é o que há de mais incrível na neuroplasticidade. Imagina, sem usar técnica nenhuma. Não teve visualização, não teve nada. Só do cara parar de atribuir o comportamento do toque à sua personalidade, ou seja, esse mero distanciamento, foi suficiente para essas pessoas melhorarem e muito o seu dia a dia. Aliás, de cara você já percebe que essa é uma alteração via córtex. No momento que o cara pensa, isso não sou eu, é o meu cérebro, é o córtex criando novos comportamentos que vão alterar o próprio funcionamento do cérebro. Então as técnicas que a gente vai aprender aqui no curso vão ser todas baseadas nesse conceito de neuroplasticidade. E você já conhecia esse conceito de neuroplasticidade? Está gostando das aulas? Então vai agora no nosso grupo fechado, secreto do Facebook. Deixe seu comentário, a sua dica. E até a próxima.